Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje, o tema é: tudo tem o seu tempo. Está em João capítulo 13, do 36 ao 38, que diz: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. No versículo 36, Pedro queria saber para onde Jesus iria e por que ele não podia ir com ele. Jesus lhe respondeu que naquele momento ele não poderia, mas que depois ele iria. Jesus estava falando que ele tinha que cumprir o seu ministério, ser crucificado, ressuscitar e ser exaltado. Lá no final do livro de João, nós vamos ver mais sobre Pedro. Mas por enquanto, nosso estudo, nós queremos ver que nós precisamos estar prontos para fazer a obra de Deus e fazer as coisas no tempo certo, no tempo devido, no tempo de Deus. Jesus, depois de sua ressurreição, ele falou que os discípulos ficassem em Jerusalém, esperassem o batismo com o Espírito Santo. Para quê? Em Atos 1:8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então eles deveriam ficar em Jerusalém e esperar receber o poder do alto, o poder que vem de Deus, que está nas mãos de Deus e é a vontade de Deus, porque é Deus quem faz a obra através do Espírito Santo, usando cada um de nós como instrumentos. No versículo 37, Pedro diz que daria a vida por Jesus. Lucas 22, 31 e 34 fala que Jesus avisou a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos escramou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, que me conheces antes que o galo cante.
Então o evangelista Lucas, ele achou necessário acrescentar este diálogo que Jesus teve com Pedro e João não colocou lá no seu evangelho. Por isso que nós vemos que a Bíblia ela não se contradiz. Ela fortalece, ela reafirma passagens e dá mais detalhes. Tem pessoas que dão mais detalhes, como Lucas. A intenção de João era mostrar que Jesus era Deus, o Filho de Deus, e ele tinha toda a honra e toda a glória. Então, às vezes nós pensamos que estamos preparados, mas não estamos. Deus sabe a hora certa em que teremos condições de cumprir a missão. Em Atos 19, do 11 ao 16, tem uma história muito interessante. Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus, pela mão de Paulo, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-os a todo. De tal modo prevaleceu contra ele, que desnudo e ferido fugiram daquela casa. Então, a Bíblia diz que Paulo fazia milagres extraordinários, que Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. E Paulo, ele pregava Jesus e usava o nome de Jesus. Esses exorcistas, filhos de certo judeu, eles acharam, não, só a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá, foram 7 e um endemoniado. E eles falaram: ó, esconjuro-vos, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, eles não conheciam Jesus. Eles estavam falando sobre um Jesus que Paulo pregava. 7 homens. E o espírito imundo falou com eles: ó, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E partiu para cima deles e rasgou a veste deles, bateu nos 7, um só demônio bateu em 7 e botou eles para correr quase pelados e machucados. Então eles queriam fazer algo que Deus não mandou, cumprir uma missão que Deus não tinha dado a eles. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, que é a Bíblia, conhecer a Jesus Cristo
e conhecer a Deus, saber quem eles são para poder fazer a obra. Em 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará livramento, de sorte que possais suportar. Então é isso que Jesus estava querendo dizer a Pedro lá em Lucas. Porque Jesus estava querendo dizer que Satanás estava querendo provar a fidelidade de Pedro a Jesus. Mas que se Jesus não rogasse por Pedro, Satanás teria pegado pesado e Pedro não teria conseguido resistir à tentação porque ele não estava preparado. Então, no versículo 38, Jesus diz a Pedro que ele o negará 3 vezes antes que o galo cante. E realmente isso aconteceu. Mas em Atos, a partir do capítulo 2, nós vemos outro Pedro. Porque depois que o Espírito Santo desceu e fez morada em todos os discípulos e apóstolos de Jesus, eles começaram a pregar a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez. E da primeira vez que Pedro e os apóstolos pregaram, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, se converteram. Na segunda pregação, o número foi para 5.000 pessoas. E Pedro e João, quando iam no templo orar, eles curaram um coxo que ficava na porta do templo. E eles foram presos, eles foram perseguidos, ameaçados, mas nós vemos agora no capítulo 5, 29, Pedro e os demais apóstolos afirmando diante das autoridades. Diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então agora eles estavam cheios do poder que não era deles, era o Espírito Santo quem fazia os milagres e as obras através da vida dos apóstolos e dos seus servos. Então, se alguém disser para você: eu posso, eu faço, vai lá tal dia que eu vou resolver seu problema, esse é um mentiroso. Porque quem pode fazer alguma coisa é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos. Às vezes a pessoa quer assumir o cargo de pastor, de bispo, de apóstolo e tantas outras coisas. Se ele é um falso profeta e serve ao diabo, ele pode até fazer falsos milagres e inventar algumas mentiras que levam multidões atrás dele. Mas se ele é um servo de Deus, ele deve esperar
a ordem específica de Deus e do Espírito Santo. Vai agora, porque eu estou contigo, eu estou te enviando. E aí você vai ter autoridade. Autoridade no nome de Jesus Cristo e para a honra e glória do Deus eterno. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por nossas vidas, por mais este dia, Pai. Graças te damos por tudo aquilo que tu nos concede, Pai. Por este sol maravilhoso que está nascendo, por este tempo frio, mas agradável. Te agradecemos pelos cantos dos pássaros, por essa linda criação que tu fizestes, Pai, por amor a cada um de nós e nos destes para cuidar e para proteger, Pai, tanto as aves como os animais, como as fontes das águas. Todas as coisas, Pai, tu entregastes nas mãos do homem. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes não somos fiéis e o ser humano não tem sido fiel. Tem destruído as matas, prendido os passarinhos em gaiolas e feito coisas poluindo as águas e feito coisas que não são da tua vontade. Faça, Pai, na vida desta pessoa um milagre, Pai. E que, acima de tudo, se ela ainda não se converteu, que ela aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador e receba o dom do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus o permitir, para a honra e glória do nome dele. Fica na paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.